Sabe quando a gente olha para certas situações e a gente acha que não tem jeito, não vai dar certo? E isso vale para tudo, para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para a nossa saúde, para a nossa capacidade de resolver qualquer problema. E se eu te dissesse que, segundo a ciência, a gente pode alterar essa maneira de pensar e os estudos demonstram que pessoas que têm otimismo, em geral, conseguem melhores resultados na vida e mais facilidades para resolver esse problema? E é isso que a gente vai falar hoje. Se você quer descobrir como usar o otimismo a seu favor e transformar a sua vida, não perca o nosso papo de hoje. Roda a vinheta. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Evoluo Sempre, o canal que te desafia a evoluir e ser uma pessoa melhor todos os dias. O meu nome é Luiz Guilherme e esse é o programa Café com Estudos Podcast. E o tema do nosso episódio de hoje é Otimize a sua mente. Como o otimismo pode mudar tudo em sua vida. Bom, pessoal, a nossa vida a gente pode definir como um conjunto de experiências. Experiências boas, experiências ruins, é o que a gente tem todo dia. Uns mais boas, outros mais ruins, outros menos boas e por aí vai. Mas você já deve conhecer alguém, você deve ter conhecido alguém que sofreu muito na vida, teve muita dificuldade, é uma pessoa assim que talvez não teve muitas oportunidades, mas sempre está sorrindo, sempre está alegre e, de certo modo, você percebe que ela prosperou na vida. Quantas pessoas você conhece que saiu lá de baixo e conseguiu prosperar e é muito feliz? E agora o contrário. Você também deve conhecer muitas pessoas que tiveram todas as condições possíveis para prosperar, mas não prosperaram tanto. Você vê que a pessoa sempre está reclamando e está sempre achando que o mundo conspira contra ela. E o que os estudos recentes estão nos mostrando é que a maneira como você explica os acontecimentos na sua vida não é uma coisa aleatória. São programações cerebrais que podem definir se você vai ter sucesso ou vai ter fracasso. Os estudos estão começando a perceber correlação entre pessoas que são otimistas e pessoas que são pessimistas. Então, pessoal, se você é daquele tipo de pessoa que sempre acha que as coisas nunca vai dar certo ou que as coisas ruins sempre acontecem com você, tenha muito cuidado, porque isso não é apenas palavra. Isso pode revelar muito mais do que você imagina. Se você explica os eventos negativos da tua vida como algo permanente, como sempre acontece isso ou nunca acontece aquilo lá comigo, você de maneira inconsciente está alimentando o seu pessimismo. Agora, se você olha para a mesma situação e diz assim, ok, isso é temporário, vamos ter paciência porque vai passar, isso aí é só uma fase, só um aprendizado, você está trazendo uma visão diferente. Às vezes a situação é a mesma, só que nesse caso você está sendo otimista. Você está vendo as dificuldades como algo passageiro. E qual que é a diferença? A forma de você pensar influencia diretamente no teu sucesso. O jeito que você explica os seus problemas muda tudo. Porque um vai te limitar, um vai te dar um limite e o outro vai te libertar porque é passageiro. Agora, imagine que aconteça algo de bom na sua vida. Você conquistou alguma coisa, ou você ganhou, ou talvez você teve uma promoção no seu trabalho. Como que você explica isso para você? Qual que é a tua programação mental? Se você acha que foi sorte, ou que foi puxa-saquismo, ou que foi alguma mudança que não depende de você, ou que foi só algo aleatório, tome cuidado. Porque você pode estar sem perceber, alimentando o teu pessimismo. Quem pensa assim, acredita que as coisas boas são transitórias, passageiras e que principalmente você não tem controle sobre elas. Sempre explica
essas conquistas em termos de sorte, ou estado de espírito, ou alguma coisa aleatória que aconteceu e que deu sorte de você conquistar aquilo. Agora, por outro lado, quem é otimista olha para eventos positivos que acontecem na nossa vida e pensa: cara, isso aconteceu porque eu sou capaz, porque eu consegui conquistar, porque eu tenho habilidade, porque se eu não tiver, eu vou continuar fazendo e a coisa vai acontecer e ela vai continuar a se repetir. Eles enxergam as suas conquistas como reflexo de características permanentes e habilidades pessoais que a pessoa adquiriu. Então, elas acreditam que aquelas coisas são duradouras porque vêm de dentro deles. E o que que isso interfere, o que que isso reflete na nossa vida? O jeito como você explica as suas vitórias molda o teu sucesso futuro. Porque quando algo bom acontecer, você explica como algo que depende de você, você vai continuar trabalhando para que isso aconteça. Então, quando algo bom acontecer, você se pergunta: você está limitando as tuas conquistas? Ou está achando que é passageiro? Ou você reconhece que isso é resultado do teu trabalho e das suas ações? Mas beleza, Guilherme, mas por que que isso acontece? Por que que isso acontece na nossa vida? O nosso cérebro, ele é naturalmente programado para reagir com o mínimo gasto de energia. Então, por exemplo, quando você está com uma situação ruim no trabalho e acha que não tem jeito de mudar, você para de se esforçar. Para que você vai continuar se esforçando se você acha que não tem jeito de mudar? E se você acha que não tem opção de sair do seu emprego porque você precisa dele ou porque você tem medo de sair, você começa a ficar deprimido. Você começa a se colocar numa situação de uma mini depressão. Você começa a se sentir desamparado. E a raiz da depressão de muitas pessoas é aí. É quando você começa a sentir que, independente daquilo que você fizer, não vai fazer nenhuma diferença. Quando você começa a achar assim, cara, independente do que eu faça, não vai fazer diferença. Talvez algum dia você já tenha passado por uma situação em que você pensou: nada que eu faça vai mudar isso. Você se sentiu completamente impotente, como se nada adiantasse. E eu sei como é. Esse tipo de pensamento destrói a nossa capacidade de agir. Ela tira o poder de você mudar a sua realidade. E é bem aí que a tristeza, o desânimo e a depressão começam a crescer. Tome cuidado. Agora, a grande pergunta é: qual seria a maneira certa de encarar esse tipo de problema? Qual seria a maneira certa de a gente encarar? E aqui está o segredo. Os estudos demonstram que o otimismo pode ajudar. Esse é o tema do nosso podcast hoje, é falar sobre como o otimismo pode ajudar a gente a vencer essa situação de impotência, essa situação de desânimo, essa situação que nada de que você faça vai te dar, vai adiantar. O otimismo, ele te dá o poder de enxergar soluções, de acreditar que essa situação realmente é passageira e que você tem o controle para transformar ela. E isso é muito libertador. Isso é muito libertador. Você deve ter ouvido falar nos famosos códigos do Pablo Marçal. O pessoal adora fazer meme, tirar sarro. Mas será que você realmente entende o que ele quer dizer com isso? Ou você é mais um só dos que dão risada dos códigos dele? A grande verdade é que a nossa mente nada mais é que um conjunto de programas. E esses programas rodam de acordo com as experiências que você já viveu. E a forma como você explica o que acontece na sua vida, tanto coisas boas quanto os ruins, define se você vai prosperar ou não.
Então, se você explica coisa ruim como permanente ou como se a culpa fosse sua, isso é um código pessimista que vai limitar o teu sucesso. Mas se você olha para as coisas boas e diz assim, cara, isso aconteceu comigo porque eu sou capaz, porque é parte da minha habilidade, você está programando um código otimista. E isso vai abrir caminho, vai abrir possibilidades para você buscar o sucesso. E é exatamente isso que o Pablo Marçal fala quando ele menciona os códigos. Ele descobriu que, ao programar a mente dele com esses códigos de prosperidade, ele conseguiu transformar a sua vida e se tornar bilionário. Então a pergunta é: qual é o código que está rodando na sua mente agora? O código que nós estamos falando hoje é sobre o otimismo. Guilherme, eu não acho certo esse código. Me irrita, eu acho muito desconectado da realidade. Tudo bem, mas de uma maneira geral, ele vai te fazer prosperar. Quando a gente se encontra em um estado de pessimismo, de melancolia, a gente está vivendo sem perceber em uma versão mais light de depressão. Então a nossa programação deve sempre estar em função daquilo que nos leva para frente, que nos faz prosperar, né? Você já conheceu alguém com muito talento, mas que simplesmente não vai para frente? Aquela pessoa que você considera um gênio, com enorme desejo de vencer, mas com uma mentalidade pequena, que faz ele achar que nunca vai chegar lá? Sabe qual que é o problema? Ele vai desistir assim que o primeiro obstáculo aparecer, porque ele não acredita que é possível. Sem persistência, mesmo com todo o talento do mundo, ele não vai chegar a lugar algum. O sucesso, ele exige persistência, e essa persistência só vem quando você realmente acredita que você pode. Então, para ter sucesso, você precisa ter 3 coisas: aptidão, motivação e o mais importante de todos é o otimismo. Porque a aptidão te dá a capacidade. A motivação vai te fazer agir. Mas é o otimismo que vai te manter firme, acreditando que o sucesso é possível, mesmo quando você enfrentar os teus maiores desafios. Agora, pessoal, é claro que também existem maneiras erradas de você usar o otimismo. Por exemplo, quando o risco é muito alto. Então, você tem uma doença, por exemplo, você tem, sei lá, uma doença muito grave, um câncer, alguma coisa nesse sentido, e você pensa assim, cara, eu não vou procurar ajuda, não vou procurar médico porque eu sou otimista, eu acho que eu vou me curar. Nesse sentido, você está tomando uma decisão de um risco altíssimo. Não faz sentido. O risco é muito alto para você ser otimista. Ou, por exemplo, cara, alguém me apresentou Bitcoin, eu não entendo nada de Bitcoin, mas eu vou investir todas as minhas economias, vou ser otimista. Não é uma decisão inteligente. Não é uma decisão inteligente. Eu fui numa festa, bebi demais. Será que eu volto dirigindo? Eu vou ser otimista que não vai acontecer nada. Não é uma decisão inteligente. Então, assim, a ideia que eu sugiro a vocês é sempre se perguntar: qual é o preço desse fracasso? Que preço eu pago se isso der errado? Se a resposta foi alta, é melhor você ser um pouquinho mais conservador. É melhor você ser um pouquinho mais pessimista e se preparar mais. Agora, quando você tem uma dúvida assim, cara, será que eu invisto ou nem invisto? Será que eu tenho um sonho de montar uma empresa? Qual é o risco? Bom, o risco, o máximo que tem é eu quebrar, mas eu não vou morrer, não vou perder todo o meu patrimônio, eu vou... Enfim, cara, pode ser uma ideia boa. Pode ser uma ideia que o risco é baixo. Ou sair do teu emprego, buscar outro.
Ou você tem, sei lá, você quer namorar, você é solteiro, vai numa festa. Ah, será que eu converso com aquela menina que eu sempre quis conversar ou não? Qual é o risco? O que pode pior de acontecer? Nesses casos, vale a pena você ser otimista. Cara, eu gosto muito de um determinado assunto. Será que eu faço um curso ou não faço? Será que eu aposto ou não aposto nisso aí? O que você tem? O que você tem a perder? Você não tem a perder nada. Na maioria dos casos, a gente tem muito pouco a perder e é nesses casos que você tem que ser otimista. Eu conheço pessoas que é totalmente ao contrário. A pessoa tem medo de tudo, mas de repente tem umas coisas absurdas, por exemplo, cuidado médico, ela não vai no médico. Não vai. Não, vai dar tudo certo. A pessoa pensa assim. Ela tem medo de tudo que não precisa ter medo e uma coisa que ela precisava ter medo, ela não tem medo. Ela nunca faz um exame, nunca fez um check-up. Nesse caso, você não tem que ser otimista. Nesse caso, o risco é muito alto. Nesse caso, você tem que ser conservador. Guilherme, como que eu desenvolvo um estilo mais otimista? Como é que eu mudo a minha mente para um estilo mais otimista? A resposta já está até na pergunta. Como é que eu mudo a minha mente? Você tem que mudar a tua mente, você tem que ressignificar as crenças que te limitam. As crenças que estão gerando um bloqueio, que estão te impedindo de prosperar. Isso é o principal trabalho que o Pablo Marçal faz nos cursos dele. É ressignificação de crença limitante, que ele chama bloqueio mental. Como é que eu identifico uma crença limitante ou bloqueio? Por um resultado ruim naquele assunto específico. Por exemplo, você já se perguntou por que não consegue ganhar dinheiro ou ter sucesso financeiro? O problema pode estar numa crença limitante que você nem percebe que tem. E é bem provável que você tenha crença negativa sobre o dinheiro que pode estar te bloqueando. E essas crenças vêm de programas mentais negativos que fazem você acreditar que você não é capaz. E sem perceber, você age de uma forma que atrai resultado ruim. Então a chave aqui é ficar caçando essas crenças limitantes e ressignificar elas de uma forma que você pode abrir novas possibilidades. E quando você muda isso, quando você ressignifica, você cria espaço para o otimismo e você aumenta a tua chance de sucesso. É um exemplo de uma crença limitante? Então você que pensa que dinheiro é difícil de ganhar, só pessoas ricas conseguem ficar mais ricas. Essa crença vai te criar um bloqueio, fazendo você acreditar que o dinheiro está fora do teu alcance e que você não tem o poder de mudar a sua situação financeira. Como é que você ressignifica isso? Como é que você pode ressignificar? O dinheiro é uma ferramenta que qualquer pessoa pode aprender a atrair e administrar. Você tem que colocar essa mensagem na tua cabeça. Quanto mais eu invisto em aprender sobre finança e desenvolver minhas habilidades, mais oportunidades eu vou criar para aumentar a minha renda. Você tem que mudar essa programação, você tem que pensar assim. Quando você muda essa maneira de pensar, você muda o foco daquilo que era impossível para uma possível ação. E você começa a te dar poder para você desenvolver a tua capacidade de ganhar dinheiro e criar oportunidades para isso. Você remove aquela sensação de que o dinheiro está fora do teu alcance. E você sai de uma explicação pessimista e permanente para uma otimista e que depende da tua capacidade de agir, da tua capacidade de adquirir habilidade para ganhar dinheiro. Agora me diz, o que está te segurando? Não é os desafios, é a maneira como você enxerga eles. Se você continuar alimentando essas crenças limitantes sobre dinheiro, sobre sucesso ou sobre qualquer coisa sobre si mesmo, você vai sempre continuar preso no mesmo lugar.
Mas quando você escolhe ressignificar esses pensamentos pessimistas e ver seus desafios como oportunidades, tudo começa a mudar. E é assim que você começa a abrir as portas para o sucesso. O que te segura não é o mundo ao redor, é as histórias que você conta sobre o mundo. Você conta história para você mesmo. Agora eu quero que você me diga, que tipo de programação mental você vai continuar rodando? Aquela que te limita? Ou você vai começar a escolher a acreditar no teu potencial e criar tuas próprias oportunidades? A escolha está sempre na nossa mão. Um grande abraço a todos que nos acompanharam até aqui e nos vemos no próximo episódio de Café com Estudos Podcast. Muito obrigado e até a próxima.